Se você também é daqueles que sempre quis saber mais sobre Yu Yu Hakusho, um anime incrível que marcou a infância de muita gente, mas que também deixou uma galera cheia de perguntas sem resposta. Então fica ligado aqui porque hoje eu vou te mostrar os mistérios que nunca foram explicados em Yu Yu Hakusho. Fala galera, hoje a gente vai falar de um clássico que dispensa apresentações, né? Yu Yu Hakusho. A verdade é que todo fã desse anime ficou com várias perguntas na cabeça. O Togashi criou um universo riquíssimo e cheio de mistério, mas nem tudo foi resolvido, né? Uma pena. Então bora falar sobre o que ficou em aberto. Vamos ver aqueles segredos do mundo espiritual, os poderes do Yusuke, do Riei, do Kurama, do Kuraba e, é claro, os yokais que viviam lá nas profundezas do Makai. E aí, preparados para viajar nesse universo novo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vambora com a gente aqui, mano. Bora aí, chega mais. Yu Yu Hakusho é um anime cheio de detalhes interessantes, e uma das coisas mais legais nele é a forma como o mundo é dividido. Temos o mundo humano, o Ningenkai, o mundo espiritual, o Heikai, e o temido mundo dos demônios, o Makai. Cada um desses lugares tem suas próprias regras e mistérios, mas o mais intrigante é como eles se conectam entre si, mano. Sempre existem almas perdidas e demônios tentando cruzar os limites, e aí que entra os nossos queridos detetives, como Yusuke liderando essa parada toda. Mas calma, ele não é o mais forte, né? Só o mais famoso, pelo menos pra gente que assistiu o anime e leu o mangá. É claro! Mas pensa só, mesmo com todo esse sistema do Heikai funcionando, o Makai é um território vasto, cheio de lugares que nunca foram explorados, e seres que provavelmente são mais poderosos do que qualquer coisa que vimos no anime inteiro. E isso deixa a gente se perguntando, será que vimos mesmo o topo da pirâmide do poder do Makai? Essa é uma pergunta que infelizmente nunca teremos uma resposta, porque, não sei se você sabe, mas bom, como eu posso dizer, o anime acabou, né? Tô lembrado não. Um dos maiores mistérios de Yu Yu Hakusho sempre foi o Kuwabara. Ele começou como um alívio cômico, mas no fundo tinha um poder que surpreendia todo mundo. Sem muito treinamento formal, ele conseguiu manifestar a espada espiritual, uma arma capaz de cortar até barreiras entre dimensões, mano. Só que o interessante é que o Kuwabara sempre foi um personagem movido pela emoção. Quando ele precisava proteger alguém, como seus amigos ou a própria Yukina, ele encontrava uma força absurda. Isso nos faz imaginar o seguinte: e se o Kuwabara tivesse sido treinado de verdade, como Yusuke, por exemplo, e se ele tivesse desenvolvido o potencial dele até o seu limite, o que poderia ter acontecido, né? Eu me pergunto e acredito que você também. É engraçado pensar que enquanto Yusuke tava ali treinando com a Genkai, o Kuwabara tava, ele tava estudando pro vestibular. Sim, ele decidiu focar nos estudos e viver uma vida mais normal, mas se ele não tivesse feito isso, mano, talvez a história de Yu Yu Hakusho fosse bem diferente. Quem sabe o Kuwabara poderia ter se tornado um dos mais poderosos do grupo, talvez até mesmo superando o próprio Toguro e dando muito trabalho pro Sensui. Bom, por que não, né? Outro ponto que vale muito a pena a gente falar é sobre o Riei e o Kurama. Riei é aquele tipo de personagem misterioso que a gente não cansa de tentar decifrar. Ele implantou o Jagan e acabou perdendo uma grande parte do seu poder nesse processo, caindo de classe A para classe D. Realmente ele teve um declínio muito grande de poder, né? Mas e se ele tivesse mantido sua classe A desde o começo? Com todo o treinamento que ele passou depois, ele provavelmente seria tão forte quanto os 3 reis do Makai. Você acredita nisso? Já o Kurama, na sua forma original de Kurama Yoko, era um dos maiores ladrões do Makai e sua inteligência era tão perigosa quanto a sua força. Mas um fato é que nunca ficou claro exatamente o quão poderoso era na época em que ele ainda era um yokai puro. A transformação dele num humano limitou muito os seus poderes, mas será que se ele tivesse ali se mantido como yokai, ele estaria no mesmo nível do Yomi ou talvez do Mokuro? Bom, eu particularmente acho que sim, porque a gente viu várias vezes como ele era estratégico, sempre um passo à frente ali dos seus inimigos. E em questão de estratégia, sem dúvidas, o Yoko, mesmo não sendo o mais forte, seria um dos mais temidos por sua inteligência. O cara era quase um Shikamaru da vida. E falando em poder, uma coisa que sempre me deixou bastante curioso foi o próprio Makai, né? No anime a gente vê o Raizen, o Yomi e a Mokuro, todos os yokais poderosíssimos que chegaram ao topo no mundo inferior. Mas o próprio Koema menciona que o Makai é gigantesco e que o Heikai só monitora uma pequena parte dele. Isso significa que existem regiões inteiras do Makai que são completamente desconhecidas, habitadas por seres ainda mais poderosos que qualquer um que vimos até agora. Imagina só o tipo de yokai que poderia existir por lá. Se o Raizen e seus companheiros ficaram tão fortes apenas treinando por séculos, quem garante que não existiria criaturas por lá que já nasceram absurdamente poderosas, mas que simplesmente não se importam em sair das suas áreas mais profundas. Os caras estão lá numa boa, tomando uma aguinha de coco, tá ligado? Esses seres podem ser tão fortes que sequer se preocupam com o Heikai, ou com os humanos. Isso pra mim é uma das coisas mais fascinantes sobre Yu Yu Hakusho. A gente nunca viu seu verdadeiro limite de poder, e isso é um fato, mano. E como não falar do Toguro e da Genkai? Esses dois têm uma história das mais trágicas e emocionantes de
todo o anime de Yu Yu. Eles eram parceiros de treino e até participaram do Torneio das Trevas juntos, mas depois que o Toguro viu todos seus companheiros serem mortos, ele decidiu seguir um caminho sombrio, escolhendo se tornar um demônio para não ter que enfrentar a fraqueza do envelhecimento. A relação entre ele e a Genkai era mais do que só amizade ou rivalidade. Eles se respeitavam profundamente, de verdade, mano, mas tomaram decisões muito diferentes sobre o que significava ser forte. Esse passado deles merecia mais destaque do que realmente tiveram, né? Tipo, quem era o mais forte, Toguro ou a Genkai? Bom, é bem difícil dizer. A Genkai, mesmo mais velha e enfraquecida, sempre teve um controle impecável sobre sua Reiki, enquanto Toguro apostou tudo na sua força bruta. Eu acho que, em termos de técnica, a Genkai era sim superior, mas o Toguro buscou uma força sem limites físicos e uma juventude quase infinita, o que fez ele ficar bem mais forte. No fim das contas, o que torna o Yu Yu Hakusho tão especial é o fato dele deixar a nossa imaginação correr solta. A gente não tem todas as respostas e isso até que é uma coisa boa, mano. A gente pode voltar, reassistir, se perguntar sobre os limites dos personagens, sobre o que aconteceria se eles tivessem feito escolhas diferentes. Isso não envelhece, mano. Isso nunca envelhece. A parada é da hora. Eu, por exemplo, já assisti umas 10 vezes, na moral. Esse anime é uma daquelas obras que consegue ser emocionantes, profundas e sem explicar muita coisa, sem explicar cada detalhe, né? É justamente essa simplicidade misturada com mistério que torna todo esse anime tão inesquecível. Bom, pessoal, essas foram alguns dos grandes mistérios e pontas soltas de Yu Yu Hakusho, mas eu quero saber de você, o que você mais gosta nesse anime? O Yusuke, o Kuwabara, o passado do Toguro e da Genkai, ou quem sabe os três reis do Makai? Deixa nos comentários a sua teoria, porque eu curto demais ler todos os comentários que vocês deixam aí, mano. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que são fãs de Yu Yu Hakusho. No mais, obrigado por assistir até aqui. É isso, tamo junto, fui!